Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. Estamos aqui para mais uma entrevista, um bate-papo com Augusta Diniz, juíza do Distrito Federal e Territórios. E Augusta, seja bem-vinda aqui a esse bate-papo. Esse é um bate-papo em que a gente vai conversar descontraidamente sobre concurso público, trajetória, e eu vou fazendo notas de tudo que a gente vai conversando para no final saírem as lições de Augusta de concurso público. Tudo bom, Augusta? Seja muito bem-vinda. Tudo bom, Gerson? Muito obrigada pelo convite, fiquei bem feliz. Eu adorei esse teu projeto, principalmente essa questão de tirar lições de pessoas que já passaram, né, que já tiveram do outro lado, e eu achei bem bacana, parabéns. Obrigado, obrigado. Minha ideia é fazer 100 entrevistas, depois eu vou reunir tudo, vou saber assim, quais as lições em comuns, aí vamos sair o perfil de quem... Era muito bacana, Eu tenho adorei. uma teoria, eu tenho uma teoria que eu tô falando pro pessoal, que é o seguinte, eu acho que, independentemente da trajetória, forma de estudo, no final, algumas conclusões são iguais. Vou chegar à conclusão disso depois de todas as entrevistas, mas eu acho que tem algumas coisas em comum. Mas eu gosto de começar esses bate-papos da seguinte forma: durante a sua trajetória de concurso, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Assim, aquela que foi desesperadora, você vê assim, estou desesperada por causa disso aqui e acho que não vai dar certo. O que é que você achou de pior? Gerson, desde o primeiro dia que eu inventei de estudar para Hum. concurso, foram dias horríveis, porque a vida de estudante para concurso é muito cruel, é muito ingrata. E durante esse percurso, eu tive vários momentos que eu considero que foram bem ruins. Eu acho que não tem talvez, porque eu passei por tudo, Hum. desde lesão física, treinando para o TAF da Polícia Federal, quanto a questão de ansiedade, reprovação, que eu já estava no concurso dos meus sonhos, reprovação por muito pouco, embora eu estivesse numa classificação excelente, eu ficar por questão de ponto de corte de um grupo. Então, eu não sei te dizer qual foi o momento que eu disse, esse é o pior. Foi um conjunto de vários momentos ruins que foram se somando, e se eu tivesse levado o essa vida de concurseiro de uma forma mais leve, mais natural, menos ansiosa, eu acho que ela teria sido menos sofrida. Mas eu te confesso que a minha trajetória de concurso foi bem sofrida. Então, pode-se dizer o que foi pior é o conjunto da obra, tudo. Junto da obra, exatamente. Inclusive, eu sempre pego uma frase para colocar na capa dos vídeos do YouTube, né? Aí eu já tenho a sua frase, né? Em concurso, tudo é terrível, tudo é Tudo é péssimo, terrível. tudo é Não, não ruim. tem como ser, porque concurso você começa a estudar, mas você não sabe quando termina. Hum, Você sabe que vai começar a estudar, mas você não sabe se vai passar. É tudo muito incerto. A recompensa é incerta. A hum. recompensa, quando acontece, não acontece a curto, médio prazo, a médio e longo prazo. É uma vida de muita incerteza, de muita insegurança, de muita dúvida. Você se questiona muito se você está no caminho certo. Às vezes, hoje é mais fácil, na minha opinião. Eu sei que concurso é difícil desde sempre. Mas hoje você tem uma troca de informação maior pelo Instagram, pelo YouTube. Olha esse trabalho super bacana que você está fazendo aqui. Várias pessoas, eu tenho certeza, que vão escutar a minha história e vão se identificar com o meu percurso. Vou Na pegar minha época não elementos, né? tinha. Ah, eu tô aqui. Exatamente. Porque as histórias se repetem. O sofrimento no concurso público não foi um privilégio meu, não é um privilégio de fulano nem de Beltrano. É uma coisa que é comum em quem estuda para concurso público. E na minha época não tinha essa troca de informações, muito pelo contrário, que se tinha, não se tinha rede social, se tinha o Facebook, que era utilizado como rede de relacionamento e não de troca de Hum. informações. Você tinha os aprovados, que eu não sei porquê, mas era uma cultura de você Esconder dizer que passou sem estudar. e de Oi? esconder as coisas. De esconder. E É. dizer que passou sem estudar. Não, eu não estudei, passei. Eu ouvi isso, eu ficava desesperada, porque eu dizia, eu me sentia burra, eu dizia, todo mundo passa sem estudar, porque todo mundo estudou por sinopse, todo mundo estudou por. É, num,
não estudou, aproveitava final de semana, e quando vê, você entra do outro lado, você vê que não foi bem assim, que as pessoas... Teve uma vez que eu Hum. estava conversando com um promotor de justiça daqui do DF, e há muito tempo atrás, assim que eu passei no concurso de juiz. E ele estava dizendo, porque eu passei estudando por sinopse, e eu não estudava, estudava 2 horas por dia, e não sei o quê. E aí eu disse, a primeira pessoa que eu conheço que passou por um concurso tão difícil como o do MPDFT, estudando 2 horas por dia e estudando por sinopse. Eu acho difícil, mas ele falou, eu vou acreditar. E depois de um tempão, eu conversando com amigas do concurso Hum. dele, que disseram, ele falou o quê? Que estudou por sinopse? Aquele era o que mais devorava livros, ele estudava coletâneas, ele estudava Pontes de Miranda, tem nada de sinopse. Então, na Hum. minha época, tudo era mais sofrido, porque a gente não tinha essa troca de informações. Então, não tinha tanta gente disposta a ajudar, a gente não tinha tanta difusão da neurociência como tem hoje, de como a gente aprende, dos métodos de estudo. Então, era muito um processo de errando e acertando por conta própria, sem ter um direcionamento. Hoje em dia, isso daí está mais fácil, né? Embora tenha o outro lado, porque é tanta informação e tanta gente fala tanta besteira na internet que os Cada, candidatos cada, ficam. cada época, eu pelo menos vejo assim, cada época com suas dificuldades, facilidades Exatamente. e dificuldades. É, na nossa época a gente passou próximo ali, pelo que eu tô vendo, você passou para juiz em 2015, 15. né, pelo que eu vi, e eu em 2012 tomei posse, aqui em Sergipe, né, e tomei posse em 2015 também. Então, já no finalzinho, que eu dei uma queda, depois eu te conto essa história na prova oral. Só que eu percebo o seguinte, em um determinado momento você tem algumas facilidades e algumas dificuldades, e no outro você aparece algumas facilidades, como agora, aparecem essas facilidades todas, mas aparecem outras dificuldades, como por exemplo, excesso de conteúdo, curadoria de conteúdo que você não tem, você não sabe exatamente o que seguir, tem quem está falando o quê, então é muita informação e você não sabe, até para decidir, às vezes a pessoa. Na minha época aconteceu isso no seguinte sentido: eu estudava por um livro. Aí estava estudando por aquele livro. Resolvia as questões, aí via que aquela questão não estava naquele livro, e alguém falou que outro livro era. A pessoa passou no concurso tal lendo por aquele livro. Aí eu queria ficar mudando, mudando de livro, mudando de livro. E agora eu fico imaginando hoje em dia a quantidade de professor, de livro, que é muito maior, de curso. Então gera essa insegurança também. Agora, teve uma coisa que você me falou, o seguinte, Gerson, eu tinha incerteza. Eu quero saber duas coisas de você que eu achei interessante. Primeiro, eu quero saber das histórias. Você falou bem assim, olha, eu sofri lesão física, é, sofri ansiedade e perdi prova por um ponto. Primeiro, eu queria saber essas histórias. O que foi que aconteceu? Eu É, vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor. Eu vou te contar a minha trajetória de Pronto, concurso, perfeito. e aí você vai me interrompendo, a gente vai Nesses trechos, me esclarecendo as conte tudo do dúvidas. começo. Isso, deixa eu só pensar aqui, tentar, porque faz tempo que eu não conto uma história, Uhum. só para passar a ordem cronológica dos fatos de forma Correta. direita. Vamos lá. É, eu me formei em 2004 e vim para Brasília. Antes de me formar, eu passei no concurso para analista do Ministério Público da União, que é um concurso de nível superior, que exige que o candidato seja bacharel em Direito. E eu consegui, eu não estava formada ainda, eu consegui antecipar as minhas provas, formar em regime especial e vim para Brasília. Cheguei em Brasília, continuei estudando e passei Isso foi em quando? 2005. 2005 você passou para analista do MPU. Não, eu passei em 2004. 2004. 2005 tomou posse. Tomei posse, porque eu prorroguei o máximo que eu conseguia para conseguir o Ah, diploma. entendi. Para se formar, né? Então, eu tomei posse dia 5 de janeiro de 2005 e vim para Brasília e continuei estudando. Foi quando eu passei para o concurso de defensor público daqui do DF, em 2007. E até então, iam chamar todos os aprovados. E foi aí o meu primeiro erro na minha trajetória de concurso público. Não parar de estudar com a primeira aprovação, mesmo não estando no número de vagas. Porque quando você está no número de vagas, você garante a sua nomeação. Sim. Mas quando você não está, você não garante. Então, como tinha aquele boato, aquele papo de que todos os candidatos aprovados Chama seriam todo mundo, chamados, tá eu tranquilo. confiei
relaxei e parei de estudar. Isso em 2007. O concurso ele foi suspenso por causa de uma questão da lei de responsabilidade fiscal, se eu não me engano, mas ele foi suspenso uma época. Terminou em 2011. 2011 ele expirou sem que tivessem me nomeado. Eu estava de 2007 até 2011 sem estudar para concurso. E aí, quando eu vi que o concurso tinha expirado, eu comecei naquela guerra interna. Eu preciso voltar a estudar, porque eu era analista do Ministério Público, que tinha um bom salário, era muito feliz no que eu fazia, mas eu queria mais. Meu sonho ali era ser promotora de justiça, porque eu conhecia ali o Ministério Público, eu já estava ali dentro. Na verdade, Gerson, para te falar a verdade, meu sonho era ser juíza. Sempre fui, desde que eu entrei na faculdade. Só que eu achava que juiz era uma coisa muito impossível, que eu jamais passaria no concurso de juiz. Embora eu sempre tenha sido uma excelente aluna, me destacado, eu achava que era um concurso impossível para mim. Não que o concurso de promotor de justiça seja fácil, não é fácil, os dois são muito difíceis. Só que, como eu estava dentro do Ministério Público, porque eu trabalhava no MPDFT, era realidade, eu tinha com promotores de justiça, fui inclusive casada com um. Então, eles estavam ali no meu meio. Já juiz, eu não conhecia nenhum juiz. Juiz era uma figura muito abstrata para mim. Eu tinha uma imagem de juiz, de que juiz é aquela figura sisuda, séria, que não tem amizade, que não fala com ninguém, que não, super formal, e aquele concurso inatingível. Então, eu preferi focar no concurso de Ministério Público, que era o que eu queria ser, né? O que eu achava que eu queria ser na época, mas meu sonho mesmo sempre foi ser juiz. Só que eu estava parada desde 2007. Para voltar a estudar, eu ficava procrastinando, inventando desculpa, e não E já no queria. emprego, recebendo, Exatamente, acostumada. eu era muito feliz. Gerson, eu era tão feliz como analista, embora eu não ganhasse o que eu ganho hoje como juiz, eu era muito feliz. Te juro, eu trabalhava com amigos. É um trabalho que era muito mais que eu tinha muito mais companhia do que eu tenho hoje como juiz, porque o trabalho de juiz é muito solitário. E como analista, não, eu trabalhava na mesma sala com meus amigos, aí tinha amizade com os promotores, era tudo muito legal. E eu estava bem satisfeita, só que eu queria mais. Na época, eu queria ser promotora de justiça, era o meu foco. E eu era noiva, estava num relacionamento que estava muito ruim mesmo, e eu já estava querendo sair desse relacionamento. Na mesma época, o meu chefe no Ministério Público disse que ia se aposentar. E eu tinha uma função, eu era assessora, eu ia perder essa função. Então, meu salário, na época, eu ganhava 11 mil líquido, ele ia cair 3 mil. Hoje, os salários de analista estão bem maiores, mas na época, a gente está falando de Sim, como se 2011, fosse uns 25 mil hoje, né? Ou mais. era muito bom. É. Estamos falando de Comparando a 2010, inflação aí, 2011. é equivalente a isso. Quase o triplo. E aí eu comecei a focar no estudo. No que eu comecei a focar no estudo, para fugir dessa relação, porque estava me fazendo mal, já era uma relação de 5 anos, e eu não estava feliz, mas eu não tinha coragem de sair dessa relação. E pelo fato de o meu chefe querer já começar a falar em aposentadoria, eu peguei, isso eu ainda me lembro, foi no Réveillon de 2012 para 2013. Eu disse, a partir de amanhã, dia 1º de janeiro de 2013, eu vou começar a estudar. Não quero saber se eu vou passar, eu só vou parar de estudar quando eu tomar posse. Pode durar 10 anos, pode durar 20 anos, mas eu vou estudar, até como forma de tirar o meu foco desse relacionamento ruim. Então, eu consegui entrar de cabeça. Eu não fui aquela pessoa que começou estudando aos pouquinhos e foi aumentando. Eu já entrei com uma quantidade razoável de horas para estudar, eu desmarquei tudo que estava nas minhas manhãs. Eu fazia na época, fazia na UNB inglês, espanhol. O espanhol foi o único que eu terminei, porque eu já estava terminando, mas eu tranquei escola de música que eu fazia, tranquei aula de inglês, tranquei tudo que eu tinha de manhã para ficar com esse tempo só para estudar. E aí, no início, eu não estudava no final de semana, fui incrementando aos pouquinhos. Assim, quando que eu comecei a estudar, nisso, saiu o concurso da Defensoria Pública, de novo, aquele que eu tinha passado e não tinha sido chamada.
E aí eu decidi fazer. Eu fiz, com 11 meses de estudo, eu passei. Em novembro de 2013, que foi o ano que eu comecei a estudar, eu fui aprovada na Defensoria Pública. Do Distrito Só que Federal, de eu, novo. do Distrito Federal. Eu só fiz concurso para o Distrito Federal. Se não fosse aqui, eu não queria. Eu preferia ser analista aqui em Brasília do que Do que, juíza é, em outro estado, no entendi. interior. E E nisso, eu tinha me inscrito em 2012, quando o concurso da Defensoria expirou, eu tinha me inscrito no concurso de delegado da Polícia Federal. Só que eu me inscrevi nesse concurso só para ter um edital na mão, para ter um estímulo para estudar. Só que o concurso foi adiado e aí terminou que eu nem comecei a estudar em 2013. Só que logo após o concurso da Defensoria, esse que eu passei, saiu a prova de delegado federal. Esse Então, você eu passou nas estava. vagas? Esse de Defensoria do Distrito Não, Federal? não passei. Eu fui chamada. Muito tempo depois eu fui Hum. chamada, mas eu não passei nas vagas. Já Por isso que eu não aprendeu com parei. aquela lição, né? Exatamente. Só A pare lição de número um, estudar quando for nomeado ou tomar posse, né? exatamente. E aí eu fiquei estudando para a Defensoria Pública, para a prova oral da Defensoria Pública, Hum. e na época eu fui aprovada na prova de delegado federal. Na segunda fase eu estava em segundo lugar, estava super bem classificada, só que eu não estava conseguindo fazer as atividades do TAF, que é o teste de aptidão física. Hum. Eu conseguia correr, conseguia nadar, conseguia fazer a barra, inclusive completa, só não conseguia o salto de impulsão horizontal, que, Gerson, eu não sei para quem inventam esse salto, porque ele é dificílimo e ele não serve para nada, porque se você está correndo atrás de um bandido e vai pular, você não junta os dois pés para pular com os dois pés juntos. Eu nunca entendi esse salto, mas eu não estava conseguindo. E no que eu não estava conseguindo, eu me deixei levar pelo desespero e comecei a treinar ativamente, a pular, inclusive em terreno não adequado para o treino de salto, que eu fazia na academia, em terreno duro. Isso você faz em areia, né, que amortece o salto. E nisso eu ganhei eu já tinha uma protusão e não sabia, com os saltos excessivos em local inadequado, eu ganhei uma hérnia de disco. Eita. Resultado, não consegui fazer a prova da Polícia Federal por causa dessa hérnia de disco. Eu fui mesmo com muita dor, com muito remédio, eu não consegui fazer, fui reprovada no TAF. Mas eu tinha sido aprovada na Defensoria Pública. E Hum. logo em seguida saiu a prova do Isso foi em Ministério que ano? Público. Foi 2000 Isso foi 2014. Já foi 2014. 2014 aí. E Então você aí nem teve, saiu, teve 2009, né? Acho que foi 2009, Ministério Público do DFT, para promotor. não sei, porque o primeiro concurso de promotor que eu fiz foi em 2014. Que foi o mesmo, foi na mesma época que saiu o concurso de juiz e o concurso de promotor. Aí foi o primeiro concurso de Fiz juiz em que eu fiz. 2009, foi uma polêmica danada, prova terrível. Foi que foi É, anulada? foi, porque teve uma Ah, sei, pessoa eu que não fiz essa ficou, prova. fez muito bem, tirou coisa, aí depois era assessor de uma. Essa Da história ficou banca, famosa, da né? No mundo concurseiro, procuradora, né? que A ela. assessora da procuradora tirou a maior nota do concurso. O pessoal foi investigar concurseiro, não é brincadeira, né? Ele Pode, tinha vaga gabaritado garantida, a. investigador, você não precisa nem fazer concurso. Aí descobriram tudo, aí foi anulado o concurso. Aí eu não fui fazer, aí não voltei pra fazer, né? Isso eu não fiz, eu não estava estudando nessa época. Mas ficou famosa Mas essa aí em história, não dois. foi? Você tava lá dentro, Oi? né? Ficou famosa essa Ficou, história. não, ficou super famoso. Aqui no DF correu horrores. Sim, aí continuando, 14, aí. 2014 saiu o concurso de juiz anterior ao meu, que eu tomei posse, e o de promotor de justiça. Hum, E eu fui super bem nas duas primeiras fases. hum, Quando chegou na segunda fase de promotor de justiça, hum, aí é o que eu te falo da sessão de erros que deram na minha vida de concurseira, que no final terminaram dando certo, né? Porque eu terminei chegando onde eu queria realmente chegar. hum, Mas eu tinha feito a primeira fase de promotor de justiça, estava muito bem classificada. Na segunda fase, eu tirei a maior nota do grupo um, a maior nota do grupo 2 e fiquei no grupo 3, porque no MPDFT você tem que fazer não só a pontuação mínima de 7 nos três grupos, como também uma nota mínima de 7, salvo engano, é hum. 7 em cada grupo. E no grupo 3 eu fiquei por 0,2, ou seja, eu estava em quinto lugar geral, passaram 30 e eu fiquei por 2 décimos no grupo 3. E eu fiquei arrasada. Isso daí realmente me deixou arrasada. Eu passei 2 dias chorando,
porque era o sonho da minha vida, eu estava muito perto, eu me senti muito injustiçada, de, poxa, eu tirei um notão, eu ficar por 2 décimos no grupo 3, um grupo de constitucional e administrativo. É, eu achei muito injusto comigo. E passei, mas eu tinha passado na primeira fase de juiz. E na primeira fase de juiz, até então, eu estudava escrevendo. Eu tenho uma técnica de fixação que é escrever, e para mim dá super certo. Então, eu sempre estudava escrevendo. Hoje eu estudo fazendo apenas anotações marginais, mas na época eu fazia verdadeiros resumos escrevendo. Ah, você escrevia Resultado, tudo. Estudava tudo e tá. Mas assim, você escrevia, isso é uma coisa interessante. Você escrevia, acredito, que com suas palavras, você copiava com minhas palavras. Não, com com suas minhas palavras. palavras, que é É uma porque hoje, que é excelente hoje, técnica de estudo. claro, no- É. tá, E pode continuar. aí, mas eu, de tanto escrever, eu ganhei uma lesão na mão, chamada tenosite de Kerven, que é Hum. uma tendinite nesse tendão da mão que tem um movimento de pinça, que é justamente o que a gente usa para escrever. Só que eu estava aprovada, Gerson, na primeira fase de juiz, eu ia fazer a segunda fase e não estava conseguindo escrever. E aí eu fiquei muito desesperada, porque eu já tinha Parece sido que é um karma, reprovada. né? Não, eu ia fazer o concurso da Polícia Federal, eu não conseguia pular. Fui fazer o concurso de. Pra mim, não consegui escrever. O pior momento não tem, Luiz. É. E aí, Hum. eu fiz infiltração na mão, tomei remédios fortíssimos para tentar fazer a prova. Para você ter uma ideia, uma curiosidade que aconteceu no dia da prova subjetiva de juiz. Eu estava tão perturbada com tanta medicação que eu fui dirigindo, cheguei na frente do local da prova, que era a Unip, e pensei, não é Unip, é Uniplan. E fui para outra faculdade. Só que era na Unip a prova. E eu estava tão preocupada quando eu vi a hora, o engarrafamento, estava chovendo, Brasília congestionou, parou. Eu simplesmente larguei o carro ali em qualquer rua, não sabia nem onde eu estava, larguei o carro e fui para a Uniplan, que é essa faculdade que estava tendo aula normal. E eu perguntei para um rapaz que passou na rua, olha o perigo. Eu perguntei, aqui é a Unip? Ele, não, aqui é a Uniplan, a Unip é para lá. Aí eu comecei a quase chorar, a falar desesperadamente que eu ia fazer a segunda fase de juiz, e ele era estudante de direito, se eu não me engano. Eu sou doida para encontrar esse rapaz. Mas aí ele falou. Aí eu expliquei para ele que eu ia fazer a segunda fase de juiz e que eu larguei o carro lá porque eu me perdi, estava muito engarrafamento, não sabia mais onde estava meu carro. Ele disse: Vem que eu te levo. Entrei no carro dele, ele foi cortando o caminho, passando por calçada, subindo, jogando o carro na frente dos outros e me deixou na frente da porta. Eu sou doida para encontrar esse rapaz, sou doida para agradecer para ele hoje. E aí eu consegui entrar no portão, não porque eu cheguei a tempo, mas porque as provas atrasaram. E como as provas atrasaram, eles deixaram os alunos, os candidatos entrarem mesmo atrasados, com meia hora de atraso. E eu consegui entrar, entrei esbaforida, suada, não sabia onde estava meu carro, e comecei a fazer as provas, a prova escrita. Não consegui terminar a prova, fui reprovada, porque não consegui escrever. Então, mais uma reprovação que eu fiquei muito chateada porque por besteira, assim, eu tava bem, só que eu não conseguia escrever. Eu ainda me lembro, tinha uma questão que era do Código de Defesa do Consumidor, que era só copiar o artigo de lei, e eu estava com o código. Era uma prova que você usa a consulta. E eu olhava, eu simplesmente dizia, a resposta é essa, eu não conseguia escrever. E aí eu fui reprovada, porque eu não consegui terminar a prova. Só que logo em seguida, e era um costume daqui do TJDFT, ter vários concursos seguidos, porque é um concurso que tem a tradição de ter muitas vagas e passar pouca gente, passar bem menos gente do que a quantidade de vagas ofertada no edital. Então, assim que terminou esse concurso, já abriu o outro, que é o meu. E aí eu já fiz. 2015, né? Fiz e fiz. Não, antes disso, vamos voltar um pouquinho, que eu já estou pulando aqui. Nessa mesma época, saiu o concurso de cartório daqui do DF. E aí, uma amiga minha, vamos fazer, não está nada, você já está estudando para juiz, já está aí passando, sendo aprovado. Eu disse, vamos. E fui fazer esse cartório do DF. Passei na primeira fase, passei na segunda fase, muito bem classificada, prova oral. A prova oral coincidia, foi marcada para o mesmo dia
da sentença criminal do meu concurso de juiz, ou seja, do concurso posterior a esse que eu fui reprovada. E aí eu ia ter que escolher, ou eu ia fazer a sentença criminal, e aí era a segunda fase, ainda tinha a prova oral, ou eu fazia a prova oral de tabelião, que já era a prova oral, já era a última fase. Estava bem colocada no tabelião. Dois. Nos Como? dois eu estava bem colocada. Nos dois, tanto no de juiz como no de tabelião, eu estava bem colocada. Porque tabelião não é brincadeira, não, viu? Não, e daqui do DF, Tabelião é a e aqui no riqueza. DF não Aí tem ficam cartório perguntando para ruim, mim, não. Gerson, alguém pode ficar rico com concurso público? Eu disse, claro que pode, é só passar para tabelião, muito bem colocado nas primeiras colocações. Teve, se não me engano, me contaram uma história, eu não conheço pessoalmente, mas um juiz, um juiz daqui de Sergipe, juiz federal, passou muito bem colocado no tabelionato de São Paulo, né? Então, pronto, tu já ganha no mês o que ganhava um ano, né? Como juiz. Em São Paulo, dependendo do cartório, tá É. muito bem. Mas aí, na Hum. época, né, eu consegui administrativamente, eu consegui até porque é o mesmo tribunal que organiza os dois concursos, então eu consegui mudar a data da prova oral de tabelião. Só que eles colocaram para o dia seguinte. Então, Gerson, eu fiz na sexta-feira prova de questões de juiz, no sábado, sentença civil, domingo, sentença criminal, segunda, quando eu já não era nem resto de pessoa, eu fiz a prova oral de tabelião. Chegou na prova oral de tabelião, eram Então apenas não era na 16 mesma data, aprovados. assim, você tem que escolher por causa do cansaço, mas não. Não, antes era na mesma data. Tinha sido a prova oral marcada para o mesmo dia da sentença criminal. É. Só que eu, administrativamente, conversando com pessoas lá de dentro, eles terminaram mudando a data da prova. Ah, Só que sim. botaram para o dia seguinte. Entendi. Então, assim, quem se submete a uma segunda fase sabe o quanto é Não, exaustivo. Você ainda acaba o fazer uma mundo, prova não oral depois é mais é nada. horrível. E Gerson, chegou nessa prova oral, eram 16 aprovados. Chegou lá, eu reconheci uma menina que era procuradora do DF, estava cedida ao tribunal para organizar esse concurso. E aí a gente começou a conversar. E um dos aprovados chegou para mim, porque concurso público é guerra, né? Guerra é guerra, não tem lei, você desestabiliza os seus concorrentes da forma que você pode. Eu não fazia isso porque eu acho muita maldade, mas fizeram comigo. E fizeram comigo no dia da minha oral de tabelião, que Fizeram com você. É. eu Me já conta. estava exausta por causa dos 3 dias de prova de juiz. Uhum. E aí eu cheguei, eu estava super chateada, conversando com essa menina, essa procuradora do DF, que eu estava muito chateada e preocupada, porque eu tinha feito a dosimetria da pena toda errada. E quando eu percebi, eu risquei a prova toda e refiz. E nisso, um dos candidatos ouviu e chegou para mim e disse: Ah, você foi a candidata que fez prova de juiz, por isso que mudou a data da prova oral? Eu disse: Sou eu sim. Ele, desculpe você falando que riscou a dosimetria. Eu disse: Foi. E aí, meu outro erro no concurso público, confiar em concorrente, que eu não conheço. Uhum. Porque quando é amigo, né, quando você conhece, mas confiar no concorrente que eu não conheço. E naquela hora, porque ser juiz era meu sonho. Tabelião não estava nem ligando para o concurso, eu queria ser juíza. E aí eu perguntei para ele, eu disse, mas o que é que você acha? Ele, não, porque se você riscou a prova toda, você vai ser reprovada. Aí eu disse, não, e pior, ao invés de botar PRI, eu botei PIR. Ele, Ih, pode ter certeza, tá errado. Porque esse homem me desestabilizou tanto, tanto, que eu entrei na prova, eu fui uma das últimas sorteadas. Eu entrei na prova, eu fui massacrada pela banca. A banca me massacrou. Ela me perguntava, tinha um examinador que olhava para minha cara e dizia: Você não está respondendo nada que eu quero. Você não sabe como é que você está na prova oral do tabelião. Assim, foi tragédia. Eu saí da Sério? prova oral, encostei na parede e caí. E a última coisa que eu me lembro, eu fui socorrida, fui para casa, descansei, melhorei. Exaustão Resultado, completa, né? exaustão completa. Resultado, passei tanto na prova oral, só que minha classificação caiu bastante, e passei para a prova oral de juiz. E pude só focar na prova oral de juiz. Foi nesse momento, Gerson, se você me perguntar qual foi o momento na sua vida que você viu que era possível você ser juíza, foi nesse momento, quando eu estava aprovada para a prova oral de juiz. Só que eu
via aquele, não, é possível, mas mesmo assim eu ainda pensava, vai dar alguma coisa errada, eu vou ser reprovada. Eu sempre fui muito pessimista, isso é uma coisa que eu mudei muito Hum. na minha vida. Hoje em dia eu sou uma pessoa mais otimista, eu sempre espero o melhor, mas naquela época eu era uma pessoa que eu sempre esperava o pior, porque se viesse o melhor era lucro. Então eu sempre esperava a reprovação, sempre esperava que ia dar errado. Agora, uma coisa que eu já percebi de quem estuda para concurso, época de colégio, de faculdade, as pessoas mais pessimistas, assim, nesse sentido, ah, vai estar tudo errado, eu fiz a prova péssima, mas não sei o quê, eram as mais preparadas. Assim, aí chorava. Teve uma aqui da defensoria que teve prova oral. Meu Deus, não tô bem, tô péssima, não sei o quê. Tipo, uma das melhores meninas, assim, que estavam para a prova, que estavam preparadas para a prova, muito bem. O pessoal dizia até que ela sabia vademé com os livros todos de cor, mas é o mesmo tipo de sentimento. O que que você acha que se deve a isso? Tipo cobrança, alguma coisa assim durante sua trajetória? Olha, eu vou falar como Hum. leiga, tá? Porque, embora eu adore a psicologia, eu faço É. pós-graduação em psicanálise, eu sou Ah, totalmente é? leiga na área de Ah, vamos psicologia. conversar sobre isso. Eu faço pós-graduação em psicanálise e contemporaneidade, Hum. amo, e sou pós-graduada em psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, também gosto Eu vi aqui bastante. que você tem vídeo sobre inteligência emocional, né? Tenho, Aprendizado, então, bom, eu quero conversar sobre isso você também, sobre isso tenho, também. tenho, tenho Sim, sim. me diga, o que é Inclusive, que... É. meu TCC na pós-graduação foi sobre técnicas eficazes para o estudo do concurso para magistratura. Foi Oh, esse meu objetivo de TCC. excelente. Eu Vamos adoro. falar sobre isso, sim, me diga sobre... Então, assim, o que é que eu acho como Hum, uma pessoa leiga que acontece? hum, Geralmente são características de pessoas perfeccionistas, hum. que foram muito cobradas durante a vida toda, que sempre estão tentando agradar o outro, sempre estão se colocando no olhar do outro de uma forma esperando o reconhecimento alheio. E geralmente pessoas assim são pessoas muito perfeccionistas, que com excelência não está bom o suficiente. Apesar de Só que que essas, para qualquer comparação, está. exatamente, Para porque a si, régua é muito alta. A régua, eu tiro isso muito por mim, eu sou muito perfeccionista e para mim a minha régua, isso é uma coisa que eu venho trabalhando muito de uns anos para cá, é olhar com mais clarividência a régua que eu estou medindo, porque eu sempre olhava, eu dizia, eu lembro no trabalho eu faço doutorado. hum, E eu estava conversando com um amigo meu, argentino, que é, faço doutorado na Argentina, na Universidade de Buenos Aires. E agora, no semestre passado, teve os trabalhos, e eu fiz os trabalhos, tudinho direitinho, e um amigo meu pediu para ver, um colega meu de lá pediu para ver. E eu estava com vergonha, eu disse, olha, eu fiz uma semana, fiz um trabalho por semana, levei uma semana para fazer cada trabalho, fiz meio que correndo, fiz a pesquisa e assim, não tá bom. Eu tô até com vergonha de te mostrar. Ele disse, me manda. Quando eu mandei, ele olhou para mim, cara, e fez, Augusta, é um dos melhores trabalhos que eu já vi na minha vida. Eu tirei 10 em todos eles, o que é dificílimo num doutorado. E teve um que o professor elogiou horrores, me mandou um e-mail elogiando horrores. E aí eu fui ler os hum. trabalhos, não é que eles estão bons mesmo, que eu, às vezes eu falo, nossa, fui eu que escrevi isso. A mesma coisa é concurso público. O concurso público, na época, eu sempre achava que eu não estava preparada. Hoje eu olho para trás, eu vejo o quanto eu estava preparado, o quanto eu estava com uma bagagem boa para o concurso público. Não é à toa que eu fui aprovada para tabelião, para juiz, mas por muito tempo eu achei que tinha sido sorte, que tinha sido sorte da minha parte. Mas que interessante isso, né? Porque quando você me falou, tipo, eu lembro da minha infância, que eu tinha uma colega que era assim, ela era muito boa, mas nunca achava que era bom o suficiente. Pra média, ela era muito boa. Estava muito, mas não, tá ruim, não tá bom, não sei o quê, não tô bem, não vou passar. E quem tá de fora enxerga isso de uma forma diferente, enxerga assim.
Essa pessoa tá de graça com a minha cara, né? Isso Exatamente. daí Às você vezes a tá, pessoa acha que eu tô você sendo a tá falsa tirando humilde. onda, porque aí diz assim, não, fui péssima na prova, tô mal, não sei. Né? Aí chega na prova, você acha que foi bem, tirou 6,5. Ela que achou que foi mal é 9,5. Como é que pode? Então a gente achava que ia estar tirando onda com a cara de todos nós, né? E ninguém acreditava. Aí teve esse fator, esse é um fato que eu lembro. Lembro também dessa menina que eu falei, né? De curso de prova oral. E você tá me contando, assim, uma história muito similar. Pra quem tá de fora, acha que até, tipo, você não tá tirando onda com a minha cara. Mas pra você que tá vivendo, não é isso. É São outra coisa, padrões que né? se repetem. É outra coisa, totalmente diferente. Na verdade, é a autocobrança, né? É isso que eu acho que devo. Mas, enfim, eu terminei passando, fui aprovada na prova oral de juiz, fiquei em quinto lugar geral no concurso daqui de juiz, muito bem classificada, e no dia seguinte do resultado da prova oral eu tomei posse. Dia 23 de setembro de 2015, eu tomei posse. E aí sim, acabou minha vida de estudo para concurso. Não pegou mais nada. Não, Eu para também. estudo para Agora eu concurso, não. cometi esse erro. Eu parei de estudar na Defensoria da Bahia. Disseram assim: não, vamos chamar todo mundo. Eu disse: vamos chamar todo mundo. Parei de estudar, total. Só voltei a estudar porque saiu o concurso da Defensoria Pública de Sergipe. Eu disse: não, agora eu volto porque eu quero estar aqui, né? Tipo, um ano e meio depois. Então. Esse erro eu cometi. Agora veja, você me disse que passou rápido para analista e foi ótima aluna, né? É, o que é que você acha que foi decisivo para você, tipo, ingressar no concurso para analista do MPU? Porque eu lembro desses concursos, para mim eram bem difíceis, esses concursos federais, de analista do MPU, principalmente. Era um concurso difícil, Sim, era concorrido, nacional, nacional. Você vagas para o precisava Brasil. tirar uma nota bem alta, assim, errar muito pouco para entrar, né? Aquelas provas, geralmente era FC, eu não lembro dessa, mas tipo, era FCC pegava muito concurso de analista durante essa época. O que é que você acha que foi determinante para você ir bem e passar no concurso de analista? Gerson, eu entrei na faculdade de Direito, vou só contextualizar rapidão. Visualize. Eu, quando fui fazer vestibular, porque na minha época era vestibular, não era Enem, eu fiz o primeiro Enem, foi a título de teste, Uhum. mas era vestibular ainda que a gente fazia para cada faculdade. Eu era uma excelente aluna, uma das cabeças da turma e não sabia o que era. Só que o colégio, na época, que era um colégio cursinho, ficava naquela de empurrar para você fazer medicina, Aluno direito ou bom, engenharia, que bota lá, né, para dar o para nome ao passar e colégio. dar nome para o colégio. Então, eles me colocaram numa turma especial de medicina. E eu fui fazer vestibular para medicina. Na época, eu tinha um noivo que estava se formando e passando em concurso público. Ele, inclusive, se eu não me engano, ele foi o juiz federal mais novo do Brasil, ele é da quinta região. Uhum. E ele estava passando em concurso público, passou para juiz federal com 21 anos, passou para procurador do Estado novo, sei lá, com 19, 20 anos. Assim, ele é uma sumidade. E eu namorava com ele. Ele disse: Augusta, faz medicina na federal e na estadual, e na católica faz direito, porque vai que você não passa. Vai fazer o quê na católica? Porque na época só tinha medicina nas faculdades públicas, não tinha medicina, não era comum medicina em faculdade privada. E também minha mãe, meu pai já era falecido, minha mãe não iria ter condição financeira de pagar uma medicina para mim. E aí ele disse, e minha mãe também nessa época, meu pai tinha falecido, a gente estava numa situação financeira bem mais ou menos, e aí ele disse, não, ele era funcionário do TRE daqui, ele disse, e depois passou para procurador do estado, e ele disse, eu pago a sua faculdade. Resultado, eu não passei para medicina, passei para direito, só que eu entrei em direito com uma pessoa, e me relacionando com uma pessoa que respirava concurso público e que foi incutindo isso na minha cabeça. Então, eu passei a faculdade, desisti da medicina, detestei o direito de início, só comecei a gostar do direito quando eu comecei a estudar direito penal. Aí sim eu disse, eu realmente eu gosto disso aqui, mas eu comecei durante a faculdade a estudar
aprofundada. Eu não fazia aquele estudo suficiente para passar de ano, para passar de semestre, para passar de período, que o professor da faculdade queria ouvir. Eu estudava por livros aprofundados e isso, esse meu ex, me ajudava muito. Então, eu realmente aprendi as matérias. Eu não fiz aquele estudo superficial para fazer as provas, até porque nosso critério, nosso ensino, nosso sistema de ensino é totalmente falho até hoje, é o mesmo utilizado há 100 anos atrás. Nosso sistema avaliativo é extremamente falho. Hoje em dia, você consegue um diploma de bacharel em direito sem saber nada de direito. Tanto é que muita gente Não fica aí passa na na OAB OAB. e não consegue passar. Exatamente. Então, eu fiz diferente. Eu me preocupei em aprender as matérias. Então, por exemplo, eu estava pagando Direito Penal 3. Estou estudando por livros, por doutrina, aprofundando, estudando jurisprudência, revisando o que eu estudei em Direito Penal 1 e Direito Penal 2, de forma que eu fui adquirindo uma bagagem muito boa para concurso público. E aí, no nono período, eu passei para analista Agora do você IPU. adquiriu essa bagagem, mas também tem uma pessoa que conhecia e estava no meio de concurso. Porque quando eu fiz, apesar de eu não ter esse interesse como você não, eu não tinha na época, não era nem um nem outro. Nem me aprofundei, né? Levei a faculdade no mais ou menos para tirar aquele 5 6, né? Acho que eu acabei a faculdade com média 6. E também não tinha essa visão de concurso, que só fui ter depois. Então, assim, você pegou tipo os dois mundos, se aprofundou de um lado, se preocupou com o concurso de outro. Sim, É, foram anjos na minha vida que tudo ao foram me mesmo tempo, guiando. né? Foi? O direcionamento foi muito bom, né? Foi muito bom. Eu me baseava muito nisso, porque se não fosse esse meu ex-noivo dessa época, eu nem ia, não tinha concurso público na minha vida. Meu pai não era concursado, minha mãe não era concursada, eu não tinha parente concursado, nem sabia o que era um cargo público. Então, se não fosse ele para me direcionar nesse ponto, eu não sei se eu teria sido aprovada tão rápido. Talvez eu teria aprendido, porque eu sempre fui muito de estudar para aprender, desde criança. Isso daí minha mãe sempre colocou, sempre fez muita questão de fazer com que eu estude para aprender, estude, aprenda para a vida. Já, mas eu não sei se eu teria ido nessa área de concurso público. Talvez durante o que você vai fazendo estágio, vai conhecendo, até porque eu Vai fiz estágio no conhecendo, né? Ministério Público e adorei, adorei Poderia a acontecer, matéria, mas de adorei outra trabalhar com forma. ela. E veja, e hoje, sabendo tudo que você sabe sobre aprendizagem, inteligência emocional, a pós, né, que você está falando é em... Penal, e processo penal. Não, mas tem uma que você Não, falou a que eu de... tenho, A que você psicologia tem do desenvolvimento da de aprendizagem, psicologia e desenvolvimento da psicanálise. aprendizagem. Você pegando em retrospectiva os seus aprendizados, tudo que você passou, que você sabe hoje, esse conhecimento, e olhando em retrospectiva, o que é que você acha que você fez certo e fez de errado em relação a essas técnicas? Em relação ao emprego das técnicas de estudo, eu não, eu faria tudo de novo. Eu acho, eu sempre tive essa boa base desde criança. Minha mãe era psicóloga, Hum, então ela sempre me ensinou a estudar. Ela sempre me ensinou a aprender a fazer associações, mapas mentais, tudo isso eu já aprendi com ela desde criança. hum. Tanto é que eu lembro, eu estava conversando um dia desses com uma amiga minha que faz medicina, e eu estava brincando, tem um negócio de ribossomo, né, de mitocôndria, de assim, eu lembrava de todos os componentes da célula. E porque realmente eu aprendi para a vida. Tem coisas que eu lembro que eu faço, para que eu me lembro disso até hoje? Tirando matemática, que eu sempre fui péssima em matemática, eu minha mãe me ensinou a estudar. Então, eu sempre estudei de uma forma muito eficiente. Tanto é que, com 2 anos e 9 meses de estudo, eu tomei posse para juiz, eu passei para juiz. Com 2 anos e 5 meses, eu passei para tabelião do DF. Com 11 meses, eu passei para a Defensoria Pública. Então, em relação às técnicas de aprendizagem, às técnicas de estudo, eu não faria diferente, eu faria tudo a mesma coisa. O que é que mudaria? O que é que eu faria diferente? É a questão de deixar as coisas fluírem, de não me apegar tanto ao que está dando errado, de confiar mais no processo, de curtir o processo, de curtir a vida. Esse meu tempo de estudo para concurso foi um tempo muito ruim para mim, porque eu era a minha pior carrasca. Eu colocava
períodos muito pequenos de descanso, eu tomava o meu dia todo estudando, acordava muito cedo e estudava de manhã, estudava à tarde, estudava final de semana, estudava domingo, estudava feriado, estudava sábado, assim, estudava de domingo a domingo, de manhã, tarde e noite, sem recompensas. Minhas recompensas eram muito poucas, era sair para jantar e voltar cedo. E quando eu falo recompensas, é questão de aproveitar, de viver a vida. E viver a vida não é ir para balada, é curtir, que eu nunca fui nunca fui a garota da noite, eu sempre fui a garota do dia. Sempre gostei de acordar cedo, aproveitar o dia. Mas é questão de viver Eu mesmo, de vejo que você é atleta, aproveitar, né? de No Instagram. Pega um eu peso gosto, danado. Se eu pegar esses pesos que o Augusto tá pegando, Deus do céu. eu gosto bastante. É. Mas é de curtir o processo, estudar, de comemorar cada conquista, de dizer, nossa, e eu sempre ficava muito ansiosa, muito angustiada, quando é que isso vai acabar e vai dar errado. E terminou que me causou um sofrimento psicológico muito maior do que o necessário se eu simplesmente tivesse curtido mais o processo e confiado e deixado levar, ao invés de ficar nessa, não vou passar, mas eu tenho que estudar. Ai, meu Deus, não quero estudar porque eu não vou passar, e estudando me obrigando, e aquele negócio era muito conflito Era interno. meio Então, eu acho que obsessivo, assim. Era uma obsessão pelos estudos pra... era. De forma que, enquanto eu não estava estudando, eu estava me sentindo culpada por não estar estudando. Ficou uma coisa bem obsessiva Mas você mesmo. sabe que os grandes nomes, os grandes campeões, aqueles que fazem história, relatam o mesmo tipo de comportamento, né? E geralmente morrem cedo e tem uma morte horrível. Tem esse comportamento porque, Depois assim, de para você... morrer, teve É porque o para fogo. você ser muito... Tipo, e eu digo isso nos esportes, porque no esporte é assim, o esporte não tem meio termo como a nossa área. Não existe mediano. Ou você é muito bom, e para você ser o primeiro, você tem que ter algo que ninguém tem. E pelo que eu li, eu tenho visto, as entrevistas, esses caras são extremamente obsessivos pelo buscar o máximo da perfeição, extrair o Mas isso causa máximo tanto disso. Eu sei que isso tem sofrimento. um custo terrível pessoal, Sim. mas para ser o primeiro, ser o melhor de todos os tempos, exige esse tipo de comportamento. Não acredito que também, como você disse, é o melhor para quem faz para concurso, né? Mas essa característica, você tem essa característica, né, de, tipo, é uma obsessão, você vai conquistar, não tem Mas como graças a não Deus, acontecer. E não, ainda graças a alice, Deus isso alice daí essa característica de perfeccionismo, né? Olha, eu tô fazendo tudo, tô melhor que todo mundo, mas eu mesmo ainda tô achando ruim. tá tudo muito interligado, isso aí. Mas eu confesso que eu já melhorei muito. Hoje em dia, meu grau de autoexigência é muito. Hoje em dia, eu sou muito gentil comigo mesma, de não me obrigar a. Não estou bem, não me obrigo. Porque antes eu sou daquelas pessoas, Gerson, que eu sofri um acidente agora em 2021. Eu sofri um acidente e fraturei duas vértebras. Foi a mesma lesão que tirou o Neymar da Copa, que se fosse meio centímetro para a esquerda, eu teria pego bem o nervo responsável pelo movimento das pernas. Então, foi uma lesão muito grave que eu tive. Eu, com esta lesão, estava na academia me obrigando a treinar. Então, hoje em dia eu não faço isso. Hoje em dia eu respeito o meu limite, tanto o meu limite psicológico como o meu limite físico. Mas na época que eu estudava para concurso, não, nossa, eu era terrível. Era terrível, vai estudar, mas eu estou cansada, mas eu vou estudar sim. Estou cansada, estou rendendo nada, mas estou aqui estudando. Eu Era o cheguei quê? num Como se fosse ponto, outra pessoa dentro de você, outra consciência. Ah, andando. você internaliza o carrasco, né? E, e assim, você consegue eu conseguiria os mesmos resultados, eu seria aprovada do mesmo jeito se eu tivesse levado a vida mais leve, se eu tivesse, por exemplo, reduzido uma hora de estudo e aproveitado essa hora para assistir uma Netflix, um Quantas horas você filme. estuda por dia? Esses... Eu acordava às 6 horas, começava a estudar às 6h30, aí parava meio-dia, aí dá o quê? 4 horas e meia? cinco Não, horas e meia? seis, Não sei sete, fazer com 5 horas e meia. 5 horas e meia. Eu 5 horas e 30 começava minutos de manhã. 5 horas de manhã. E à tarde eu estudava mais 1 hora e meia, no final da tarde, antes de ir para a academia.
Mais 1 hora e meia à tarde. Isso. E final de semana eu estudava cerca de 8 a 10 horas por dia. E 8 a 10 horas no sábado e e fim de 10 horas no semana, domingo. fim de semana de 8 a 10 horas. Isso, por dia. E não é necessário. Hoje em dia, se eu fosse estudar para concurso, por exemplo, eu ia tirar um dia off para mim. Eu não estudaria no domingo, por exemplo, ou no Eu sábado. estava uma média de 8 horas por dia, a média. A média, sim. Média de 8 horas por dia. E Eu você, tava, né? mas nessa época você, não, isso foi trabalhando e estudando? Não, só de Só estudo. de estudo. Mais o trabalho, mais a academia. Eu Ah, passava sim, isso era de estudo, todo o ainda tinha meu o dia. trabalho. Sim, eu passava todo o meu dia. Por isso que eu estou falando. Se eu pudesse voltar atrás, e foi o meu maior erro, eu teria sido mais gentil comigo mesma. Eu teria colocado momentos de lazer no meu dia a dia, coisa que eu não tinha. Eu só me permitia no final de semana. Eu já tenho uma frase da sua thumb, do Você YouTube. deve estar me achando muito louca, né, Gerson? Não, você é exceção, você foge, assim, tem gente que, a gente conversando, a gente vê, tem gente que é um estilo, outro, mas mais ou menos as informações são parecidas. Você é totalmente fora da curva, Em que na- sentido? né, pelo volume de estudo, pela obsessão, pelo perfeccionismo. É um perfil que, assim, eu já vi, como eu disse, né? Tem algumas pessoas que passaram por minha vida que têm esse perfil, mas é um perfil mais raro. Não é comum. Você conhece muitas Todo mundo pessoas como tem você? a... Nem todo mundo conheço, mas nem todo mundo tem a coragem de dar o tapa-cara e mostrar. Porque eu Às vezes falo, até esconde, você não porque fala. eu falo, eu aqui, eu sei que eu estou me vulnerabilizando muito contando essas histórias aqui. Só que eu conto isso porque eu sei que vai ter pessoas que vão se identificar. E eu sei que vai ajudar algumas pessoas. Então, por isso que eu mostro, ó, é normal, acontece. E tem solução, e tem saída. Eu saí desse buraco. Hoje em dia eu sou outra pessoa, bem mais gentil comigo mesma, bem mais. é, que respeita os Não, e o que meus eu tô achando limites. interessante é que não é só útil, não só para quem é como você, mas é para quem convive com pessoas como você, porque interpreta completamente diferente quando a gente conversa. E a pessoa realmente se abre e se expõe e conta como é que é, entendeu? Porque geralmente a pessoa não conta, a gente só vê a casca. A gente só vê, ai meu Deus, tá dando tudo errado. E você, na prática da pessoa, tá dando tudo certo. Ela tá passando em tudo, Tudo ela certo, consegue é. tudo, mas ela só. A impressão que a gente tem de fora é completamente diferente do que ela está sentindo, mas ela não se abre, não fala exatamente. Então, você tem uma percepção totalmente diferente do que é, da realidade. Sim. E aí, a conversa com você é muito útil para quem passa pelo que você passa, porque apesar de conseguir conquistar os objetivos que aparentemente, pelo que eu estou vendo e pelas pessoas que eu convivi, conseguem conquistar qualquer objetivo, mas há um custo pessoal psicológico muito grande. E Sim. todo mundo que está fora não Só vê a vitória. interpreta você de uma forma totalmente diferente. Sim. Então, assim, é maravilhosa essa conversa, assim, para isso. Ela é útil de duas formas. É útil para quem passa por algo similar, tem essas características, né? Eu não sou da área psicológica, da psicologia, mas tem essas características. Mas também para quem conhece, porque eu jamais teria essa interpretação. A interpretação que a gente tem é, é, é muito drama, essa pessoa é metida, faz muita pose, e não é, é outra coisa, Sim. completamente diferente. Muitas vezes passa essa ideia assim. É, exato. Então, assim, é maravilhosa essa conversa. Para mim está sendo incrível, porque as pessoas que passaram no meu passado, que tinham eram assim, que se demonstravam assim, eu tenho uma visão completamente diferente. E agora, por conversar com você, eu tenho outra. Outra. Justamente Vai ir porque você, acrescentando. justamente porque você se abriu e contou esses detalhes, entendeu? Essas questões. Até porque quem estuda para concurso, o padrão normal, eu entendo. Eu estudei 8 horas por dia. Mas quem não é como você, por exemplo, eu não sou como você, não tenho essas características. Quem tá de fora diz assim, não, não é possível. 8 horas. Eu era Mas, Gerson, 5, 6 morrendo.
Aí você É dizia isso que eu assim, estou te estudava falando. 8, 10, entendeu? Que rendiam. Não era um bom planejamento. Hum? Porque se eu reduzisse, por exemplo, para 5 horas e tirasse 1 hora de lazer, 1 hora e meia de lazer por Hum? dia, eu ia viver a vida, eu ia sofrer menos psicologicamente, ia ter menos pressão, eu ia levar as coisas de uma forma mais leve do que Eu efetivamente eu sei. levei. Não, eu Porque compreendo. 8 horas por dia é muito tempo, você não consegue estudar 8 horas por dia Eu de uma forma compreendo concentrada, perfeitamente aprendendo. isso. Até que não fosse o melhor estudo, o estudo mais produtivo, mas você fazia. Entendeu? Exato, eu Você fazia. fazia. Entendeu? E quem tá de fora não. Se não dá, é impossível. Eu fico Eu vou imaginando se te eu fosse. contar uma loucura Hum. minha, uma noia minha, que eu tive. Hoje em dia eu não, Olha, graças eu a só Deus, estudei nesse ritmo assim, quando eu fui fazer prova oral. Essa loucura assim. Tipo, pra morrer. Entendeu? E você fez isso muito eu tempo. cheguei a um ponto que Hum. eu controlava a quantidade de páginas que eu estudava por hora. Eu tinha que estudar 10 páginas em 1 hora. Então, se eu tivesse estudando, isso muito no início dos estudos, né? Se eu Hum. tivesse estudando e visse que ia completar 1 hora e eu tinha estudado só 6 páginas, eu começava a ler correndo. Até um ponto de eu chegar a respirar e dizer, calma, não é assim. Eu tenho que estudar qualidade e não quantidade. Que Aí bater a foi como meta, né? é, porque metas, eu sempre trabalhei com metas, e isso daí, trabalhar com metas é bom, mas é ruim. Depende muito do perfil pessoal de cada um. Onde é que você acha que entra isso? Eu vi que você tem uns vídeos sobre inteligência emocional. Você acha que isso tem a ver com. Tipo, eu acho que tem a ver com muito autocontrole, inteligência emocional. Como é que você vê essa situação? Porque não é fácil. É autoconhecimento, Não, muito autoconhecimento. muito autoconhecimento. Você tem que. Você realmente precisa se conhecer, você precisa conhecer quem você é, o que você gosta, seus limites. Sabe uma coisa que eu aprendi com o tempo a fazer é dar ouvido à minha intuição. Sabe aquela história do psicólogo que Hum. fala, não, a resposta está dentro de você, você fica com raiva. Não, como assim a resposta está dentro de mim? Se eu soubesse a resposta estivesse dentro de mim, eu estava aqui pagando uma fortuna por uma sessão de terapia. Hoje em dia, Gerson, eu entendo perfeitamente o que é a resposta está dentro de você. Porque a resposta sempre está dentro da gente. A gente sempre sente o que, quando a gente está no caminho certo. Às vezes a gente não dá ouvidos para essa nossa intuição. Me dá muita pena quando eu vejo alunos meus que são loucos pela advocacia, realmente amam advogar, mas que estão investindo em concurso público porque estão encontrando dificuldade na advocacia. E eu sempre converso, tem uns que eu converso, eu falo, cara, não faz isso. A advocacia é difícil, toda profissão é difícil, o concurso público é difícil, a advocacia é difícil, a odontologia, a medicina, toda carreira vai ter suas dificuldades. Você vai se dar bem se você for bom, se você se destacar. E como é que você se destaca? Você dando o seu melhor, você estudando. Então, me dá muita pena quando eu vejo as pessoas que têm uma intuição, que têm um desejo de, por exemplo, advogar e estão aí indo para a área de concurso público. Aí realmente não passam, porque o próprio mecanismo inconsciente vai dar um jeito de se sabotar, não é aquilo que a pessoa quer, então a pessoa não vai conseguir Mas isso às vezes estudar. a psicologia explica, né? Às vezes a pessoa toma decisões com base no medo. Ou, às vezes você tem questões internas que não te deixam tomar Eu tive certas um decisões. aluno, eu tive um aluno que ele dizia, professor, eu não consigo estudar. Eu sento para estudar, eu travo. E ele advogava, né? Advoga, que não passou no concurso até hoje. Não, não, não sei, nunca mais conversei com ele, mas eu acredito que ele ainda esteja estudando. E ele dizia, eu sento para estudar, eu travo. E eu perguntava, quando você senta para trabalhar no escritório de advocacia? Ele, nossa, aí eu perco a hora porque eu realmente gosto, eu sinto prazer, eu gosto de argumentar. Está aí a resposta. Você não quer fazer concurso público. É seu Exato. inconsciente brigando com E com você brigando. certeza, se ele precisa estudar para fazer uma peça ou fazer uma argumentação, ele estuda. Ele estuda, Ele mas só não para concurso consegue para público aquele não vai. objetivo, sem sentido nenhum, né? Até porque o estudo para concurso, tipo, pelo menos quando eu estudava, todo o meu estudo para concurso, durante aquele período, não fazia sentido nenhum. Não faz, para mim não fazia sentido. Se eu estou estudando isso para fazer uma prova, para exercer um cargo lá na frente, então, pelo fato de não fazer sentido,
vinha uma série de desestímulos em relação ao estudo, porque, tipo, eu tô fazendo isso só para uma prova, só para passar numa prova. Não tinha uma conexão, não tinha um sentido, não tinha A gente algo precisa de mais. sentido, né, Gerson? Em É, tudo na vida a isso. gente precisa de sentido. Exatamente, é. Então não tinha, para mim não tinha nenhum. Para mim era só fazer o concurso para entrar num cargo por segurança. É tanto que no início, assim, não fazia muita diferença em que concurso eu passaria. Você sabia que queria ser juíza? Para mim, qualquer um. Para mim não tinha diferença nenhuma, né? Depois eu fui focando, até por mais estratégia de estudo pelo cargo em si. Depois que entrei, você conhece, sabe? É tanto que o pessoal que me pergunta diz assim, você não sabe como é que vai ser o cargo. Você acha que é uma coisa, a ver lá é outra completamente diferente. Você não tem como saber, você não tem como dizer bem assim, ah, meu sonho. Você não sabe o que que é. Você não sabe dia a dia, você não vive aquilo. Então, é apenas um Exato, sonho. Você não. Pode ser uma decepção muito grande quando você chegar lá. exato. Você acha que vai ser feliz quando você tomar posse no concurso dos seus sonhos? Você, nossa, aí Isso, começam outros problemas. isso aí eu Aí já vem outras aprendi. questões. A felicidade nunca está onde você quer chegar. Não, a felicidade está no caminho. E é isso que a inteligência emocional entra, porque você, com autoconhecimento, quando você sabe aquilo que realmente te faz feliz, aquilo que realmente você quer, você conhece os seus limites e você não ultrapassa esses limites, você começa a fazer o que dá sentido na sua vida. Então, a inteligência emocional vem muito de autoconhecimento, mas também isso é alcançável por certas técnicas. A gente tem diversas técnicas para se desenvolver a inteligência emocional. A inteligência emocional é uma habilidade que é desenvolvível por todos. Não existe esse negócio de, eu não consigo. Você consegue, você só está usando os instrumentos inadequados. É feito aprendizagem. Hoje, os estudos demonstram que toda pessoa é capaz de aprender, a não ser que ela tenha um distúrbio cognitivo médio a grave, médio até ela consegue, mas grave, mesmo com distúrbio cognitivo leve, ela é capaz de aprender. Só vai levar um pouco mais de tempo, mas ela é capaz de aprender. A mesma coisa é a inteligência emocional. Todo mundo é capaz de desenvolver. E tem diversas técnicas para isso. A gente tem, por exemplo, a contestação cognitiva, que é quando a gente começa, isso eu trago no meu curso, a gente começa a questionar racionalmente aquele nosso sentimento. Por exemplo, eu estou pensando, eu estou tentando estudar e estou aqui, eu não vou passar, isso aqui tudo é inútil. E aí eu começo a questionar, a gente tem um roteirozinho de Hum. perguntas. Por que eu penso isso? Com base em que eu estou nessa conclusão? Há quanto tempo eu estou estudando para concurso público? Eu estou estudando da forma correta? Então, com base em certos argumentos, em certas perguntas e respostas racionais, você começa a questionar racionalmente aquele sentimento que você está tendo, que você não sabe nem de onde ele vem. A mesma coisa são técnicas de respiração, meditação. Meditação é excelente para desenvolvimento de inteligência Esposa emocional. que me diz isso sempre. Ela gosta? Meditação, yoga. Yoga é excelente. é, Tem a ver, né? Você tem que parar. No mundo que a gente vive, que o celular não para, todo mundo chama, todo mundo quer resolver alguma coisa, você não para, não. Você parar um tempo assim. É tanto que hoje em dia, o horário que eu vou para academia, eu não levo celular. Eu não levo Só para celular. você. Isso é excelente. Isso é excelente porque você está concentrando. Aquele mindset, você Não está tem como, porque se 100% eu levo o concentrando. celular, se aparecer a notificação, você quer dar uma olhada, quer ver, se for uma coisa importante, você quer resolver. Então você Por não isso se que eu sou concentra. contra podcast em academia, porque você não consegue se concentrar em uma coisa nem outra, você não consegue se Ah, concentrar no agora. O... Esqueci o que eu ia falar. Esqueci. ia falar de o quê? Eu acho que você falou alguma referência, um livro, alguma coisa, tem alguma coisa. Eu vou lembrar no transcurso da nossa conversa, eu Agora, vou enquanto lembrar. você lembra, dessa história que você está falando é verdade. Tem uma história muito famosa aqui em Sergipe. Vou contar porque já tem muito tempo, isso foi em 2004. Foi o primeiro concurso que eu fiz. É, o, o presidente do Tribunal de Justiça, à época, já aposentado, acredito que já até morreu, então essas histórias são boas de contar de quem já morreu, né? Ele tinha um filho, né? E o filho acho que não tinha deficiência mental, mas assim, possível de aprender alguma coisa. Então, provavelmente devia ter, né? Devia estar nessa média
alta aí, que naquela época não, acho que nem se não tinha a consciência que tem hoje. E aí ele fazia um cursinho e o próprio professor na aula dizia bem assim: olha, se este aluno passar nesse concurso é porque tem fraude. O próprio professor falava isso. Não, se ele passar é porque tem fraude. E ele ficava rindo lá e tudo mais. E aí teve o concurso. Travou? Jefferson? Oi? Travou? Você tá travado aqui. Augusta? Pronto, Oi, voltou voltou. aqui. Ia Voltou. te Mas você não mandar escutou? mensagem, deu uma Ah, travada. mas você escutou a história? Tá escutando a história? Não, vai ter que repetir um Ah, pouquinho. pronto. Então, Disse que se ele passasse se o esse professor dizia aluno assim, fosse se ele aprovado. passar nesse concurso é porque tem fraude, né? Tem fraude nesse concurso, ele passar que ele não tem condição nenhuma de passar em concurso nenhum, né? E professor tem uma noção, né? Pelas perguntas, pelas coisas ali. E aí ele passou nesse concurso e aí foram investigar, não só por causa dele, né? Mas muita gente, assim, a mãe de um radialista de passou, então todo mundo começou a suspeitar que era político, e aí teve realmente fraude no concurso e foi feito outro concurso. Então, foi uma história, tem uns Onde a folclores, né? fumaça teve fogo. É como tem essa do Distrito Federal, essa do Ministério Público, tem essa aqui que é muito famosa, foi o primeiro concurso do Tribunal de Justiça e foi anulado, né? Não foi, não chegou a ser anulado, ele foi refeito. Tanta fraude que teve. A gente conta Mas eu rindo, mas foi lembrei, trágico, eu tive que passar duas vezes. na época, né? Eu tive que Mas eu passar lembrei o duas que eu ia vezes. falar naquela É, hora, que diga. é excelente essa questão de Hum. você ir para academia sem celular, porque a gente está muito multitarefas hoje em dia. Tem muito estímulo, muita. E nossa concentração, nossa atenção está muito difusa, porque a gente tem que dividir essa atenção com várias coisas. Por exemplo, hoje em dia é muito difícil, eu faço. Você sentar, por exemplo, para almoçar, sem telefone, sem televisão, sem nada para você. Comida tem gosto, comida tem textura, comida tem. Você está me ouvindo? Não, então, é porque a mão fica mexendo assim. Cadê o celular para pegar, botar uma coisa para ir escutando enquanto come? Exatamente, só que você perde porque comida tem gosto, comida tem textura, tem é aquele momento que você está alimentando o seu corpo, mas você não consegue concentrar naquilo que você está fazendo. Hoje em dia a gente está no celular, está assistindo TV, está ouvindo um podcast, está resolvendo um problema. Isso é péssimo para a concentração. E sem concentração, sem foco atencional, não há aprendizagem. Então, uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, e isso eu tenho trabalhado muito de uns anos para cá, é reduzir o ritmo. É tentar focar no aqui, no agora, no presente. E isso aí a meditação ajuda muito, porque na meditação, na yoga, você tem muita consciência corporal, a gente é corpo, a gente é feito de bem, é nosso bem-estar. Então, enquanto a gente está em paz, a gente está bem com nós mesmos, a gente vai ter concentração, vai ter foco atencional para direcionar nos nossos objetivos, dentre eles o estudo para concurso público. Tem uma dificuldade dessa época atual para quem estuda? Concentração. É uma das Concentração. maiores reclamações, dificuldades que eu recebo nas pesquisas de alunos. Qual é a sua maior dificuldade? Concentração, concentração. Não consigo me concentrar. Não consigo ficar meia hora estudando. Não consigo me concentrar. Não, Multitarefas. não Aí todo mundo tinha. é diagnosticado com TDAH, não é TDAH. Tem muitos falsos diagnósticos. O problema é que a gente está com muito estímulo, então a gente não consegue manter mais a atenção concentrada, que é aquela atenção que a gente direciona para o objeto e consegue manter ela. A gente está com a atenção dividida. A gente está com a atenção difusa, a gente sempre está prestando atenção, querendo resolver várias coisas ao mesmo tempo. A gente está ouvindo um podcast, cozinhando e lavando um prato, tudo ao mesmo tempo, e É, não é bem assim. eu tenho que confessar que sofro disso também. E vou Eu sofro, resolver. mas eu estou melhor. Eu estou É, melhorando. não, eu acho que, inclusive, essa questão de WhatsApp e tudo, você pode ser demandado a qualquer tempo. Você que tem que impor esse limite e é difícil, né? Você acha que tem que Eu responder não todo mundo de respondo final de imediato? semana, É, trabalho, eu não respondo final de semana. Já respondi muito, tive um burnout recentemente e aprendi a lição. Eu aprendi muitas lições, da pior forma possível, mas de uns anos para cá eu tenho aprendido muitas lições. Dentre elas é colocar limites. Então, hoje em dia, eu não trabalho mais final de semana. Final de semana é só para o meu lazer. Augusta, eu acredito que a nossa conversa merece uma segunda parte.
Eu também. Eu Eu acho adorei. que a gente precisa conversar ainda sobre isso, atenção, ansiedade, essa parte. A gente precisa conversar sobre aprendizado, que você é especialista na área, e somente sobre inteligência emocional. Eu queria conversar mais com você sobre isso. Eu acho que merece uma segunda parte desse podcast, mas eu vou concluir esse porque eu estou colocando assim uma hora, mais ou menos. Então, mas eu quero conversar com você para a gente fazer uma segunda parte, que eu acho que tem muita coisa para a gente conversar é, de aprendizados seus, assim, e lições que são, assim, para mim, inclusive, muito interessante. Eu vou compartilhar aqui seu Instagram, pessoal, acompanhar e para você dizer o que é que você está fazendo atualmente, é o seu Instagram aqui, professor Augusto Diniz, né? Juíza do TJDFT, escritora editora Metro, professora de Direito Penal e programa de ingresso e doutorado. Tem aqui o site, é seu site de... Isso é o site da minha pós-graduação. Eu e a doutora Ana Paula, que é advogada criminalista, Hum. temos essa pós-graduação que serve, que ela dá o título de especialista de pós-graduação, lato sensu, então conta como título em concurso público, que é importantíssimo, porque você ganha muitas classificações. Conta como prática jurídica em alguns concursos, como no do Ministério Público. Quem é servidor público tem adicional. Então, só tem vantagens. E é Tem agora também uma programa de pós-graduação. residência, inclusive, né? Tem o programa de Ah, residência e tem também a pós-graduação, essa nossa pós-graduação, ela serve também para quem estuda para concurso. Então, ela também é um curso preparatório para concurso público de alto rendimento em penal e processo penal. As aulas perfeito. são bem voltadas para a compreensão mesmo da matéria. Então, é uma pós que está muito bacana, não é porque eu e a Ana que fizemos, não, mas a gente eu fui bem perfeccionista nessa Eu, pós-graduação. eu tenho dúvida E, nenhuma sobre isso. e a gente vai Não há lançar dúvida. outra em breve em É. violência doméstica, que também eu estou preparando essa de violência doméstica, a Gerson vai ficar bem bacana. E Muito essa é a bom. minha rede, eu estou disponível para dúvidas, para responder perguntas, não só questões jurídicas de concurso, como questão da vida, para a gente conversar aqui, dos seus seguidores, dos meus. Eu estou Maravilhoso esse bem aberta aqui para a bate-papo. gente conversar. Mas agora você sabe que a gente vai para a última etapa da conversa, né? Que são as lições, né? Isso, quero ver, estou super curiosa. Vamos ver as lições que eu aprendi e que vão sair. As lições e a frase que vai sair na capa, né? A primeira foi a seguinte: as histórias se repetem. Aprenda com quem já passou por elas, com os aprovados. É verdade? Perfeito. Concorda? Então essa é a primeira aqui. Vamos às As lições. histórias se repetem. Se repetem. Só pare de estudar quando tomar posse. Perfeito. Segunda lição. É, terceiro, que eu acho que uma qualidade que você falou, mas um adendo, né? Priorize os estudos, coloque no centro, no foco, mas não deixe de aproveitar o processo. Perfeito. Perfeito. Não Ma- deixe de viver. mas não, vou até considerar, não deixe. Que a gente sabe quando começa a estudar para concurso, mas não sabe quando termina e a vida não vai parar por causa disso, né? Exatamente, E a sabe? vida passa muito rápido, Gerson. Não, Nossa, não fale não. Eu tô com minha filha já tá com, vai fazer 6 anos e eu às vezes parece que tá escorregando assim pelas mãos, eu quero aproveitar mais. Ontem passa fiquei até tarde rápido. com ela, minha esposa. Você foi dormir tarde? Ela foi dormir tarde, você foi dormir tarde ontem, tudo com sono. Eu disse, mas a gente tava brincando de Lego, fazendo Que os Lego, delícia. montando os Lego, e eu disse, eu vou montar os Lego até. Aí chegou É, uma hora que ela aproveite chegou. porque eles crescem rápido. E ela chegou pra mim e disse bem assim, papai, eu acho que... Ela dormiu, contou uma história, né, do Mestre dos Sonhos. Eu contando a história do Mestre dos Sonhos. Papai, eu acho que o Mestre dos Sonhos tá aqui, porque eu tô com muito sono. Eu disse, então vamos dormir. Ah, Lição número 4. Faça resumos com suas próprias palavras. isso. Lição número 5. Essa é boa. Não confie em concorrente que você não conhece. Perfeito. Lição número 6. Cuidado. Vou botar assim, cuidado. Cuidado com pessimismo e perfeccionismo. Perfeito. Tenha atenção a isso, né?
Lição número 7. Essa aqui eu extraí da conversa que você falou do seu namorado na época, faculdade. Conviva com quem quer os mesmos objetivos que você. Perfeito, perfeito. Foram boas lições, viu? E a última, lição número 8, é dê ouvido à sua intuição. Se conheça, dê ouvido Perfeito, à sua intuição. Essas foram as 8 lições que eu anotei. E perfeito. a capa, eu gosto de botar uma capa para chamar a atenção, mas eu só vou botar se você autorizar. Hum. Estudei 8 horas por dia para ser aprovado. É verdade. É verdade. Estudei 8 horas por dia até ser aprovada. Eu vou botar essa foto na capa. Quem quiser saber o porquê, o que é que aconteceu, Vai ter que escutar a vai conversa ter que, inteira. tem que ver a conversa inteira. Augusta, muitíssimo obrigado, viu, pela sua participação. Assim, uma conversa incrível. Para mim foi maravilhoso, porque não foi só aprendizado para quem estuda para concurso. Para mim foi um grande aprendizado, assim, por conhecer você mais profundamente e também vários aspectos em relação à psicologia, as coisas que você passou, a sua história de vida. Foi um prazer muito grande. Você queria deixar algumas palavras finais para quem está nos assistindo? Eu quero agradecer, primeiramente, pelo convite. Foi muito legal, foi uma delícia de conversa. São temas que eu adoro conversar. Me coloco aqui mais uma vez à disposição para novos papos, para a gente conversar sobre outros temas. E é A gente isso, eu vai acho que conversar. essas. Eu quero te convidar novamente para a gente conversar sobre inteligência emocional. Quero conversar Vamos, sobre. é só me dizer o dia e a hora. Perfeito. Viu? E aí, essas 8 lições, eu acho que se quem começa a seguir já está num bom caminho. Perfeito. Obrigado, Augusta, mais uma vez, viu? Obrigada, Jéssica. Tchau, tchau.